Cheio de ângulos notáveis, dando continuidade aí a mais exercícios. Lembrem-se que quanto mais exercício fizermos, melhor. E mais uma vez, eu começo a aula te falando que o seno de 30 graus é 1 sobre 2, que é igual ao cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cosseno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, e a tangente de 60 é raiz de 3. Então você percebeu que as três últimas aulas sobre esse assunto eu sempre coloco a tabela e sempre repito a mesma coisa. Por quê? Porque é importante que você saiba. Questão número 1. Vamos lá. O que é que diz essa questãozinha? Observando o esboço do projeto da rampa baixada, determine letra A o valor aproximado do desnível entre os dois pisos. Turma, o desnível é a sua altura, que eu estou chamando aí de H. Então, letra A. Então, professor, na letra A, eu vou usar aí o famoso teorema de Pitágoras. Mas eu te pergunto, por que, professor, o senhor vai usar o teorema de Pitágoras? Porque você tem a hipotenusa, que é 16. Você tem a hipotenusa, que é 16. Você tem aqui o cateto adjacente, que é o CA, né? O cateto adjacente, hipotenusa, olhando para o ângulo de 90 graus. O cateto adjacente olhando para o ladozinho vizinho. E o H, que no caso é o cateto oposto, que você não sabe quem é, mas como ele quer a altura, eu posso fazer o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz: o que é que diz o teorema de Pitágoras? Esse teorema, conselho, tenha ele sempre na manga. Hipotenusa é elevado ao quadrado. Professor, então no lugar da hipotenusa você vai colocar 16. Exatamente. Igual a cateto, então você bota CO ou CA, tanto faz, eu vou escrever cateto. Cateto ao quadrado, eu vou colocar o 15, tanto faz, um ou outro. Mais o outro cateto ao quadrado, que no caso é o H. Beleza? Turma, aí agora vamos lá. Você vai fazer 16 vezes 16. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Você vai fazer 15 vezes 15, 225, mais a altura ao quadrado. Bom, então agora você vai levar o 225 para o primeiro membro com o sinal trocado. E vai repetir o H ao quadrado. Muito bem. E aí, você agora vai escrever H ao quadrado é igual a 256 menos 225. Esse valor vai dar 31. Professor, então essa altura é a raiz quadrada de 31. Perfeito. A raiz quadrada de 31. E a raiz quadrada de 31, ela é aproximadamente, a raiz quadrada de 31 é aproximadamente 5,5. Tá bom? Aproximadamente 5,5. No caso, essa minha altura é em metros. Então, você já descobriu aí o valor da altura. Ok? Muito bem. Muito bem. Professor, qual é a letra B? A letra B ele diz: o valor da tangente de alfa indique se a rampa é ou não acessível. Tá bom?
Então vamos fazer aí essa tangente de alfa. Eu vou agora fazer aqui letra B. Olha, letra B. Olha o desenho. O desenho que nós temos é... Olha o desenho, turma. Você tem aqui o ângulo alfa. Você tem aqui 5,5 metros, que é a altura. Aqui você tem 16 metros. Aqui você tem 15 metros. E ele pergunta, né? Quanto é, ó, volta lá, ó, quanto é a tangente de alfa. Então, a tangente de alfa, vamos lá, ó, tangente TG de alfa é igual a quem? Quem lembra a famosa coca, né? Ó, cateto oposto, 5,5 dividido pelo cateto adjacente, 15. Você pode fazer o seguinte argumento. Você pode dizer que agora a tangente de alfa vai ser 1,1 dividido por 3. E aí você pode me perguntar: professor, por quê? Porque você vai dividir aqui por 5 e embaixo também por 5. Aí você diz, é verdade. Então a sua tangente de alfa, ela vai ficar igual a 1,1 dividido por 3. Quando você dividir, vai dar 0,0,36. Bom, note que agora é o seguinte, esse tipo de questão, ele teria que te fornecer uma tabela trigonométrica. Que quando você procurasse na tabela trigonométrica, você lá encontra seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente, tá? E você iria procurar esse 0,36, porque a pergunta dele é... não, ele quer a tangente, pessoal. Estava pensando que ele queria o alfa, porque se ele quisesse o alfa, você teria que procurar na tabela trigonométrica esse valor de 0,36 e lá ele iria dizer, ó, o alfa é tantos graus, tá bom? O alfa é 30 graus, 35 graus, 42 graus e aí vai, tá? E a pergunta, ele pergunta, é acessível? Resposta, sim, é acessível, tá bom? Então eu vou apagar aqui essa tabela, porque não existe a necessidade, pensei que tinha, pensando que no meu raciocínio ele queria o alfa. Beleza? Então tá aí, tangente alfa 0,36. Questão número 1 vencida. Vamos agora para a questão número 2. O que é que diz essa questão 2? Questão 2 diz o seguinte, ó. Uma escada de pedreiro de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede. Então você faz aqui o desenho. Ó. Você tem aí a escada, tá? Ó. Essa sua escada está apoiada em uma parede. Aqui, ó, tá a sua parede, ó. Tá aí a sua parede, ó. A sua parede. E o que é que ele diz? Ele diz que 6 metros aqui, ó. 6 metros é o comprimento da escada. Está apoiado numa parede. Se o pé da escada, aqui é o pé da escada. O pé da escada dista 4 metros da parede, ó, 4 metros da parede, determine. Letra A. A medida do ângulo, agora sim, a medida do ângulo que a escada forma com a parede. Então ele quer esse ângulo aqui, alfa. Professor, eu vou fazer o seguinte, ó. O alfa está olhando para o 4 e o 6 está olhando para o 90 graus. Então, meu amigo e minha amiga, o 4 é o seu cateto oposto, está de frente para o ângulo,
E o 6 é a sua hipotenusa. E nós sabemos que o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o famoso seno, no caso, seno de alfa. Então, seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 6. Aí aqui eu vou dividir em cima por 2, vou simplificar, né? Embaixo também por 2 vai dar 3. Aí 2 dividido por 3, 2 dividido por 3 vai dar quanto? 2 dividido por 3 vai dar 0,66 e pontinhos. Vou deixar só 0,66. Então você tem que olhar na tabela trigonométrica. Quando você olha na tabela trigonométrica, você vai olhar lá e vai perceber que esse 0,66 refere-se a 42 graus. Então, resposta da letra A. Resposta da letra A. Alfa é igual a 42 graus. Professor Giovanni, uma pergunta. Eu só posso responder essa questão se eu tiver a tabela, né? Se não tiver a tabela, ele vai te dizer aqui no final, tipo aqui, ó, considere raiz de 5 2,24, ele vai dizer, considere 0,66 igual a tangente de 42 graus, tá? Ó, 0,66 igual a tangente de 42 graus. Então, teu alfa é 42 graus. Na letra B, ele quer saber a altura do ponto mais alto da escada quando atinge o solo. Então, na letra B, nós temos a escada. Que é 6 metros. A distância do pé à parede é 4. Tem esse ângulo aqui que é 42, mas ele quer a altura. Pessoal, a forma mais fácil de você fazer é pelo teorema de quem? De novo, teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você só tem que saber quem é quem no jogo. A hipotenusa, lembra? A hipotenusa é 6 ao quadrado. Um cateto é 4 e o outro cateto é o seu H. Professor, 6 ao quadrado é 6 que multiplica 6. 6 que multiplica 6 é 36. 4 ao quadrado é 4 que multiplica 4. 16. E H ao quadrado. Professor, vou fazer igual aquela que o senhor fez. O senhor pega 36 e vai subtrair do 16 igual a H ao quadrado. 36 menos 16 dá 20. H ao quadrado é igual a 20. H é igual a raiz quadrada de 20. Só que olha o truque. Raiz quadrada de 20, você escreve 4 vezes 5. E aí você pergunta, por que 4 vezes 5? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. E você repete a raiz de 5. Mas, professor, a questão diz que raiz de 5 é igual a 2, vamos olhar, 2,24. Então, aqui eu vou colocar 2, que multiplica 2,24. E aí, você vai ter que a sua altura é 4,48 metros. Então, a resposta da pergunta é a altura que o ponto mais alto da escada atinge em relação ao solo. 4,48 metros. Vou marcar aqui de vermelho para chamar a sua atenção. Então tá aí, ó, mais uma questãozinha resolvida, bastante simples, né? Estamos aí só refazendo
Só refazendo questões que nós já estudamos. Lembre-se, quanto mais questões nós fizermos, mais especialistas no assunto nós iremos ficar. Questão 3. Um pequeno avião voa a uma altura de 3 quilômetros. Então, presta atenção. Tu tem aqui o solo. Ó, tu tem aqui o solo. Tá aqui o solo. Aí o avião tá voando aqui, ó. O avião tá voando. Essa altura é 3 quilômetros. Aí ele diz, o avião está voando a 3 quilômetros. O piloto planeja o procedimento de descida. Quando o piloto quer descer, então ele vai descer nesse sentido. Então, ó, você acabou de fazer um triângulo retângulo. O piloto planeja o procedimento de descida de modo tal que o ângulo formado pela horizontal, a horizontal que o avião está vindo, tá aqui a horizontal, e pela sua trajetória, a trajetória que ele vai descer é essa. Então esse ângulo tem que ser de 20 graus. 20 graus, tá? Beleza? 20 graus. Aí ele pergunta, o meu desenho, não, o meu desenho, ele continua, ó. O meu desenho correto é esse, peraí, deixa eu apagar. O meu desenho correto é esse, como se ele fosse continuar, né? Então aqui, ó, 20 graus. Perfeito. Aí você tem duas situações. Ou você encontra esse ângulo aqui, ó. Ou você encontra esse ângulo que eu estou marcando aqui com 2 traços. Ou você continua trabalhando com o 20. Só que, olha, ele pergunta, que distância aproximadamente o avião percorrerá? Então eu botei outra questão, vou colocar de vermelho, o que ele quer o X. Ele quer o X. Eu coloquei outra situação que você teria que olhar na tabela. Então aqui, ó, eu teria isso, para ficar mais bacana. Mas esse tipo de questão no Enem, ele te dá o valor do ângulo de 20 graus. Mas antes, vamos descobrir o que quem é quem no jogo do bicho aí. Professor, olhando para o 20 graus, eu tenho 3, então é o cateto oposto. Olhando para o ângulo de 90, eu tenho um x, que é a hipotenusa. E eu sei que o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o nosso amigo seno, seno de 20 graus. O cateto oposto é 3, a hipotenusa é x. E aí você tem que olhar na tabela, trigonométrica, quanto é o seno de 20. Quando você olha na tabela, no livro, em todo livro de trigonometria tem a tabela. Quando você olha na tabela, é 0,342, tá? Então, 0,342. E aí, o que é que ele quer? Ele quer o x. Então, vamos fazer o cruz credo. Veja que eu estou fazendo aqui um pontilhado. E embaixo eu coloquei 1. Quando você não enxerga número embaixo, você pode colocar o 1. Então, quando eu multiplicar 0,342 vezes x, vai ficar 0,342x. Quando eu multiplicar 3 vezes 1, vai dar 3. Então, nosso x vai ser 3 dividido por 0,342. Professor, aí eu vou ter que dividir, né? Qual seria uma técnica bacana? Seria você multiplicar em cima por 1000, aí vai ficar 3.000, e multiplicar embaixo por 1000 e vai ficar 342. Aí fica um pouco mais fácil. Quando você fizer essa conta, vai dar 8,77 quilômetros aproximadamente. Então, a resposta para essa questão, eu vou tirar aqui a palavra solo e vou colocar aqui em cima. Resposta, a pergunta é, que distância aproximadamente o avião vai percorrer? O avião vai percorrer 8,77 quilômetros.
Beleza, galera? Fizemos aí as 3 questõezinhas propostas. Espero que vocês tenham assimilado o máximo possível e até a próxima aula. Valeu, turma!